Você já parou para pensar no impacto ambiental que uma construção pode gerar? Hoje, os edifícios tão comuns nas grandes cidades são os principais responsáveis pelos danos causados à natureza. Os prédios construídos aqui no Brasil produzem mais da metade de todos os gases que modificam o nosso clima. Para reverter essa situação, muito se fala em arquitetura sustentável. O conceito nada mais é do que pensar no edifício como uma parte do ambiente. Entender que a construção tem uma ligação com a sociedade, com o clima, com o planeta. Para entender melhor esse assunto, aqui no estúdio eu converso com Gabriel Bertrand, arquiteto especializado em mudanças climáticas e sustentabilidade, e Vânia Deck, arquiteta especialista em arquitetura sustentável contemporânea. Então, Gabriel, como que as construções prejudicam o nosso ambiente? O que acontece para que elas soltam tantos gases, tantos problemas? Quais são eles? Para ilustrar um pouco, você tem aí no Brasil 40% dos recursos naturais extraídos do meio ambiente, são destinados ao ramo da construção civil. 50% dos resíduos sólidos do lixo são provenientes de construções e demolições. E a energia elétrica é mais ou menos na ordem de metade da energia elétrica produzida. Ela é consumida em operações ligadas aos edifícios. Então, por aí você vê a responsabilidade que a arquitetura tem na preservação do meio ambiente. Então, como em todas as áreas da economia deve haver uma mudança de mentalidade, eu acho que nós, arquitetos, temos que fazer a nossa parte. Então, a arquitetura sustentável é aquela que procura minimizar esses impactos e, consequentemente, ela também dá um uso melhor mais saudável às edificações. Se traduz aí também em melhora da qualidade de vida. Já se fala há muito tempo em arquitetura sustentável, Vânia. Como está esse cenário no Brasil, no Paraná? Eu vejo que nesses últimos 4 anos evoluiu bastante. Quando eu fiz a minha especialização era muito difícil você ter bibliografia nacional, ter fornecedores nacionais, e com o advento da certificação, que também é questionado para os grandes edifícios, está puxando toda a cadeia construtiva para essa preocupação ambiental, e isso está sendo muito válido. E, por exemplo, numa construção, um edifício, a construção de um edifício sustentável começa como? Na escolha do terreno, tudo leva em conta? Bem, eu costumo dizer que uma boa arquitetura, toda arquitetura é um projeto sustentável. Um bom arquiteto ele se preocupa com a insolação e com a orientação. Esse é um fator básico, porque por exemplo, nós temos o clima frio, temos que privilegiar áreas ensolaradas no inverno. Ao mesmo tempo, temos que dispor aberturas para que no verão possa ter uma ventilação cruzada e minimizar os custos com ar-condicionado, que vai, além de elevar o custo operacional, o CO2 também emitido. E o que diferencia hoje de tempos atrás é o avanço da própria indústria, que está sendo menos poluente e procurando alternativas menos impactantes para o meio ambiente. Mas a concepção do projeto é um fator primordial, ao meu entender. O que a Vânia falou é importante, a integração da sustentabilidade no projeto. Então, você pensar muito mais antes de começar a construção, você gastar muito mais tempo nesse planejamento, na escolha dos materiais, na escolha, como ela disse, da parte de insolação, ventilação, minimizando aí gastos com energia elétrica. Então, se você pensar tudo isso antes, e também os materiais, você tem aí a sustentabilidade totalmente integrada na sua construção. Mesmo aspecto da energia solar, que muitos, pelo nosso clima frio, inverno rigoroso, muitos têm receio de optar por esse sistema. Ele é um pouco ainda elevado o custo de operação, mas em 2 anos ele acaba se pagando. A economia que você faz com energia, o investimento inicial é um pouco maior, eu acho que já não chega mais nem a 2 anos, eu acho que um pouco menos você já consegue reverter o custo. De maio a setembro você não precisa gastar nada com energia para o seu banho. Nos meses mais frios, só de junho, julho, você pode acoplar um sistema um gás natural para evitar qualquer problema de não aquecimento, mas que é muito raro. Mesmo o nosso clima tem uma ordem de 30% a 40% da economia, com o sistema a energia solar, enquanto estados mais ao norte
você chega a 70% até 80% na economia da conta de luz. De uma forma ou de outra, esse investimento se paga. Né? Com certeza. Agora, a gente falou um pouquinho do que é bom sempre prestar atenção antes de começar uma construção para fazer uma construção sustentável. Agora, durante a construção, Gabriel, quais são os requisitos, o que se deve levar em conta? Eu acho que principalmente a geração de resíduos, que é um grande problema nos nossos lixões. A gente vê aí o cachimbo está mais que estourado, né, na capacidade dele. Então é você procurar saber para onde vão esses resíduos, que no Brasil a cada 4 prédios um se perde nisso, essa estatística. Então pensar muito nisso, nessa minimização de desperdício, e cobrar ao poder público também essa destinação, né? Tem alguns municípios que já reciclam esses entulhos e fazem tijolos para obras sociais, para escolas e repartições públicas. Então, também é uma forma da gente cobrar. Para construir uma obra sustentável, os materiais que devem ser escolhidos são diferentes: madeira, tinta, tem a opção sustentável? A madeira, hoje em dia, é certificada, preferência certificada. Se o custo for muito elevado, pelo menos exige a procedência de que está comprando de fontes que não estão fazendo desmatamento ilegal e tudo mais. As tintas, nós temos as tintas naturais específicas, com os corantes naturais, mas elas vão ficar voltadas mais àquele matiz de cor dos tons de terra. E as próprias empresas estão agora intensificando a produção de tintas à base de água, que não geram os compostos orgânicos voláteis, que são os que causam emissão tanto externa para o meio ambiente como o meio ambiente interno. Então, no caso de escolas, hospitais, até mesmo você vai fazer uma pintura na sua casa, geralmente se pensa, vou sair de casa porque não suporto aquele cheiro da tinta, vou ter que ficar uma semana fora, se o filho tem alergia, rinite, alguma coisa, piora mais ainda. E a tinta natural não, ela não tem cheiro nenhum e não causa danos à saúde. Diz que a tinta convencional, mesmo após esse cheiro na instalação passar, ela continua emitindo alguns desses compostos orgânicos voláteis, que isso acaba danificando um pouco a saúde, né? Claro. E assim, eu acho importante, eu não sei o nosso público, mas você tem soluções para todas as classes. A isso onde eu queria chegar. É caro, todo mundo fala, não, custa muito caro, mas cabe para todos os bolsos. Para todos os bolsos. Só que o que a gente vê nas alternativas mais simples de construção, esse saber popular, ele já era sustentável, mas ele foi engolido, né, pela sociedade de consumo, nas técnicas mais alternativas, elas foram deixadas de lado, como o adobe, taipa de pilão. Eles são todas as arquiteturas da terra que estão sendo resgatadas. A própria casa de madeira, que existia muito, principalmente aqui no sul do Brasil, a pessoa progredia um pouco, ela queria uma casa de material, né? Porque não era, culturalmente, a madeira não era nem vista como material, né? A ascensão dela queria uma casa de tijolo, de alvenaria e tudo mais, quando hoje se vê que está retornando para a madeira. Agora, a gente até estava conversando antes de começar o programa, tem gente que pensa, arquitetura sustentável, vou fazer uma casa, eu não quero fazer uma casa de bambu, desses materiais. Não é bem assim, né? Tem um monte de material que pode ser utilizado e a casa pode ficar, inclusive, moderna, né? Claro, tem até aqueles tijolos autoportantes, né, de solo cimento, que eles não são secos em focos a lenha, que isso causa desmatamento também. E além deles, você economizar na estrutura de concreto, como eles são vazados, eles promovem isolamento térmico. A casa então você tem diversas vantagens em um só material, e o aspecto da casa não vai mudar, você aplica em qualquer tipo de arquitetura. Tem algum exemplo para mostrar para a gente? Eu estou voltada, né, ao meu nicho de atuação, que eu chamo de arquitetura sustentável contemporânea, justamente por isso que eu acho que no século XXI, 90% da população do planeta vão estar nas cidades, e esse modo de habitar nas cidades que tem que mudar. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Esse é um exemplo de uma amostra de decoração que teve no estado de Santa Catarina.
mais embaixo ali, né? Foto de baixo. Chama o estudo da coreógrafa. Então, é um estudo de dança, onde a coreógrafa pode elaborar as suas danças. Então, o que foi feito? O piso, vocês observam que é um piso de madeira que existia na própria casa, o piso foi lixado, passado um verniz à base de água, que não polui, é totalmente natural. A madeira, ao fundo, os painéis brancos não é alvenaria, são painéis de placas cimentícias com casca de... A parte do pinus, o tronco é aproveitado para a construção de móveis e aquelas serragenzinhas, vamos supor, aquelas facas eram jogadas fora. Então elas são juntadas na placa, no processo fabril, e tem um excelente isolamento construtivo. E assim temos N opções. Esse aqui é um prédio do Greenpeace, que é um outro ambiente de escritório totalmente contemporâneo, e usa todas as tintas, as cores, os materiais das poltronas, do piso, o teto, todos os materiais são ecologicamente corretos. Muito bonito mesmo. Agora, existem as certificações dessas construções, Gabriel? Existem. A que está mais em uso no mundo é a certificação americana, né? O LEED, ela é certificada pelo Green Building Council. É uma organização não governamental internacional que ela certifica por pontuação, né? Como se fosse, vamos dar um exemplo, o maior número de materiais sustentáveis que você usar, você vai ter X pontos por peso. Então, essa certificação está crescendo muito no mundo, em mais de 45 países. Aqui no Brasil já tem? No Brasil já tem, teve um crescimento de 2007 para 2008 de praticamente 100%. Já tem 140 empreendimentos no Brasil certificados ou em processo de certificação. Fora a certificação americana, tem a HQE, que é francesa, e aqui no Brasil ela é traduzida como selo Aqua, alta qualidade ambiental. E tem algumas que ainda não chegaram ao Brasil, né, da Alemanha, da Austrália, mas enfim, são atitudes ainda voluntárias, não são regulamentadas governamentalmente, né? Mas essas certificações agregam, no mínimo agregam valor ao produto. Isso, né, até o imóvel chega a Uhum. valorizar em torno de 6 a 7%. Ok, a gente faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, esse direito volta a falar sobre arquitetura sustentável. É só um minuto, não saia daí. A arquitetura sustentável se compromete a difundir maneiras de construir com menos impacto ambiental e maiores ganhos sociais. A elaboração do projeto deve considerar todo o ciclo de vida da edificação, incluindo o uso, a manutenção e a reciclagem ou demolição. A arquitetura sustentável é tema desse direito de hoje. Aqui no estúdio eu converso com Gabriel Bertrand, arquiteto especializado em mudanças climáticas e sustentabilidade, e Vânia D., que é arquiteta especialista em arquitetura sustentável contemporânea. Vânia, vamos voltar a falar rapidamente sobre a geração de resíduos, né? Aqui em Curitiba nós já temos uma lei que prevê algumas regras em relação a isso. Isso, a Prefeitura Municipal tem um programa de geração de resíduos. Cada obra, no início, acima de 3.000 metros quadrados, deve apresentar esse plano para a Secretaria do Meio Ambiente. E, basicamente, o que constitui isso? Onde vai ser destinado os resíduos gerados por aquela obra? Que eles têm que ir para um aterro legalizado ou vão para reciclagem. Nós temos em Colombo uma recicladora de restos de construção, de demolição, tijolos, blocos de concreto e tudo mais, onde é feita areia reciclada. Uma coisa muito importante, porque também diminui o uso da matéria-prima, porque a areia já está escassa também. Agora, um papel muito importante também na redução da geração de resíduos são as pessoas que trabalham na obra, né? Os pedreiros, tudo. Qual é a importância de ter uma capacitação para essas pessoas? É de vital importância e a gente vê que quando isso acontece, o retorno deles é muito grande. Eles se sentem envolvidos, atores do processo e contribuem muito bem, mas é preciso que eles sejam esclarecidos, porque de um ponto de vista social e educacional, a gente não pode exigir que eles tenham conhecimento dessas coisas.
partir que eles veem a importância disso, eles passam a colaborar. E aí o ganho é enorme para todos. A própria construtora, que a perda de materiais é muito menor, que geralmente chega em 35% numa obra, com esse gerenciamento já diminui, e toda a sociedade. Gabriel, como nós podemos ser sustentáveis na nossa casa? Quais são as atitudes que a gente pode tomar assim, no dia a dia para contribuir com o meio ambiente? Tem uma série de atitudes bem fáceis, né? Para começar, a separação do lixo para reciclagem, a troca de lâmpadas, as lâmpadas por fluorescentes, e a gente já tem os LEDs também, descargas que gastem menos água, até torneiras, aquelas torneiras automáticas. Então tem uma série de... A ventilação, você usar e abusar da ventilação e iluminação natural. Janelas grandes, com bastante quantidade de luz, de ar. Exatamente, plantar árvores, né? Também contribuir para o microclima das cidades. Até hoje é o dia da árvore, então a gente já pega esse gancho, né? E, enfim, são atitudes que não são difíceis. A sustentabilidade incorporada na atitude do cidadão, ela se torna muito fácil e automático. Isso para qualquer profissão, qualquer área de atuação. Tem mais alguma orientação, por exemplo? Tem gente que não contrata, né, um arquiteto, uma construtora para construir a sua casa, que coloca a mão na massa mesmo. Quais são as orientações para essas pessoas antes de construir, na hora de construir, para ajudar um pouquinho aí o meio ambiente? Se informar sobre o assunto, mesmo que ela não tenha, a princípio, condições econômicas de contratar um arquiteto, é importante que ela leia. Hoje em dia tem várias revistas, os jornais, todos abordam temas sobre a sustentabilidade dos materiais, então é importante que esteja se informando. Mas é muito interessante que também tem agora o programa de assistência técnica para a população de baixa renda. Então, os CREAs, os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura, estarão disponibilizando o que vem sendo chamado do SUS da habitação, né? Então, ele tem o apoio até 70 metros quadrados desse órgão. Para quem está pensando em reformar, Gabriel, tem alguma dica aí para as pessoas? Porque assim, a gente fala muito, melhora, contribui com o meio ambiente, mas e para a pessoa, né? Quais são as vantagens para quem está construindo? Já tem as vantagens da arquitetura sustentável em si. Você tem uma habitação mais saudável, né? Justamente por essa questão da ventilação, de materiais menos tóxicos e tudo mais. E até pegando um gancho aí daquele projeto que a Vânia mostrou, a requalificação de construções antigas também é sustentável. Por que não requalificar, ao invés de demolir e construir tudo, vamos dizer, tudo novo? E até isso é muito comum na Europa, né? Tem uma cultura grande de preservação, códigos de construção rígidos. Então você preserva, deixando o ambiente muito melhor e integrando esses materiais que a gente comentou aqui, né? Algumas soluções como até mais aconchegante, com diferencial, né? Muitas vezes você tem peças, família, alguma coisa que você consegue aproveitar e dar todo um charme. Um móvel antigo que você restaura, isso é sustentável, muitas vezes. Com certeza. Agora, qual que é a importância, Gabriel, da preservação do plantio de árvores? Por exemplo, eu tenho uma casa com um quintal grande, né? Quantas árvores eu posso plantar ali? Ou depende do tamanho? Como é que é? Depende um pouco do tamanho. É bom ter a assistência até nesse caso, muitas vezes de um agrônomo ou de um biólogo. Mas a árvore bem cuidada, ela vai trazer benefícios para os moradores sempre, né? Por exemplo, árvores frutíferas que atraem pássaros e muitas vezes para a própria população consumir, né? Você tem além de filtrar o sol, você forma uma barreira contra ventos na construção, né? Protegendo. Então tem no caso das calçadas, você, num dia de sol de 30 graus, a gente vê a diferença, né? Sim, uma sombrinha de um lado para o outro. Também. Um conceito que está entrando muito agora é o chamado jardim comestível, né? Então você intercala as flores, as plantas ornamentais com as ervas, com os temperos, tem resultados muito bonitos.
E a melhora da qualidade alimentar da pessoa também é muito importante. Uma horta, um pequeno espaço, até quem mora em apartamento pode ter alguns vasinhos. É uma horta orgânica dentro de casa. Ótimo, ótimo. Consumir alimentos saudáveis. E a compostagem também, né? Que a gente aqui em Curitiba, comparado, por mais que muitas pessoas não façam, mas comparado com outras cidades, a reciclagem, a separação do lixo que não é lixo já é um hábito que está incorporado no cidadão. Mas o lixo orgânico ainda não, né? E você pode também, quem tem jardim, pode utilizar a compostagem e transformar em adubo. Por que vocês começaram a trabalhar nessa área da arquitetura, na arquitetura sustentável? Como é que foi esse clique? Bem, eu já gostei assim, da área, mas a virada mesmo se deu quando eu fiz um curso no interior de São Paulo, na área de biopsicologia, que se chama Parque Visão do Futuro. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo? A minha profissão não pode destruir o planeta. Eu tenho que passar por isso, com a minha profissão, eu tenho que contribuir com alguma coisa. Então eu fiz toda essa virada, essa retomada. Eu já tinha um pouco esse lado, mas eu intensifiquei mais a pesquisa para contribuir mesmo com as coisas. Eu me preocupo com o meio ambiente desde criança, né? Uma coisa que vem assim o ambientalismo começou no Brasil nos anos 80 e eu peguei todo esse desenvolvimento, né, preocupação com desmatamento e tudo mais. E da mesma forma que a Vânia, eu pensei em incorporar isso na construção e na profissão, né? E hoje em dia eu estou trabalhando em conjunto aí com a Ecolearning num seminário de arquitetura sustentável que vai ter aqui em Curitiba, que já é o segundo. No ano passado já teve, foi muito legal. Então o meu trabalho é reunindo essas pessoas que estão nessa área, promover essa discussão. Quem que pode fazer o curso rapidinho, esse seminário? Quem quiser pode entrar em contato pelo telefone 30780411. Isso. Quem que pode se inscrever? Pessoas de todas as áreas. Hoje em dia tem mais arquitetos se inscrevendo, mas temos também psicólogos, advogados, gestores públicos, porque é um evento multidisciplinar, né? A arquitetura é multidisciplinar em si. Interessante que o curso aborda a sustentabilidade num panorama bem aberto, bem abrangente. Tanto a certificação, como a construção natural, como todos os nichos, como a economia de energia, redução das emissões de CO2. Então, é um panorama bem completo. O urbanismo também, o planejamento urbano, é bastante importante. Se planejar a cidade de uma forma sustentável. Qual que é a importância de tudo isso que a gente está falando, Vânia? Como que você imagina o nosso futuro, o futuro da arquitetura sustentável? O que falta para que seja do jeito que realmente precisa ser, rapidamente? Os industriais, o empresariado, principalmente os empreendedores, mas eles estão mudando porque o consumidor, felizmente, está muito preocupado com a consciência ambiental. Só que essa informação do consumidor que precisa ser mais incentivada, inclusive as políticas públicas, eu acho que devem privilegiar programas para quem opta por exemplo, energia solar. São Paulo já tem isso, mas principalmente o próprio governo, nas suas obras, não vê o custo da construção como uma coisa tão imediata, pois ele mesmo vai ser responsável para solucionar os danos ambientais futuros, os danos com a saúde. Então, uma coisa que no começo parece um pouquinho mais cara ou que demora um pouco mais para ser planejada, a longo prazo ela vai ser muito mais econômica. Ou essa visão que precisa ser aberta. Hoje não existe desconto, nenhum tipo de desconto de IPTU para quem tem uma obra desse tipo. Seria o ideal, Gabriel? Seria o ideal para você incentivar, né? É o que eu falei das políticas públicas. Desconto em IPTU, até mesmo na carga tributária sobre os materiais de construção. Acho que essas políticas deveriam andar juntas, iriam incentivar muito mais a população a integrar essa filosofia. Tá ok. Vai ser o Direito de hoje, falou sobre arquitetura sustentável. A TV Sinal agradece a participação de Gabriel Bertrand, arquiteto especializado em mudanças climáticas e sustentabilidade, e Vânia Deck, arquiteta especialista em arquitetura sustentável contemporânea. Fale com a nossa produção pelo telefone ou e-mail que aparecem aí no seu vídeo. Se preferir, envie a sua sugestão pelo blog da TV. É só acessar tvsinal.wordpress.com. Por hoje é só.
pessoal. Obrigada pela companhia e até a próxima. A gente se vê.